Sejam muito bem-vindos a mais um Hermecast. Muito prazer para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Hoje eu estou com um cara lindo aqui do meu lado. A mãe dele é maravilhosa, a irmã dele então nem se fala. Mais conhecido como tio Toninho, meu tio. Tudo bem, tio? Tudo bem, Lucas. Então, tá bom. Pode me chamar de pentelho se você quiser, não tem problema, viu? Prefiro Neneco. Então tá bom. Tio, conta um pouquinho, pessoal, o que você faz para viver? Eu sou produtor cultural. Eu abri uma empresa em 1999 chamada Direção Cultura. A gente, no Brasil, tem uma lei de incentivo à cultura famosa, né? Lei Rouanet, que é uma lei federal de incentivo à cultura. Foi criada em 91 no governo Collor. Mas no começo ela era pouco utilizada porque a empresa que utilizava não conseguia deduzir o valor total do patrocínio do imposto, né? E aí no governo Fernando Henrique ele fez uma alteração nessa lei em 1998 e aí então ela ficou mais viável. Em 99 então eu abri a empresa e desde então trabalho não só com lei de incentivo, mas grande parte, né, hoje do investimento em cultura no Brasil vem dessa lei. Legal. Então, pessoal, essa é a única certeza que nós vamos ter, que nós vamos falar sobre isso no nosso podcast. Queria deixar alguns recados para vocês. Não se esqueçam que esse podcast na íntegra está no YouTube, nas principais plataformas digitais também de podcast, que é o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast também. E no próprio YouTube, no dia seguinte que ele for para o ar, nós colocamos os cortes com os resumos também do que a gente conversou, para quem não gosta de ficar vendo vídeos muito longos. Também quero deixar um recado, lembrar para vocês que a gente está com um sistema online de orçamento já no site da Hermitex. Produção, obrigado, viu? Quebrou todo o meu raciocínio aqui. Então você pode entrar lá na parte de modelos pronta entrega, consegue escolher os produtos que você quer, visualizar os preços, formas de pagamento, sem ter que colocar os seus dados. Então a gente não vai te encher o saco se você não quiser. É só você visualizar, se gostou, se quer continuar, tirar alguma dúvida, continuar a negociação, é só botar os seus dados que a gente entra em contato no próximo dia útil com vocês. Tô indo bem, né? Muito bom, muito bem. Sem teleprompter. Esqueci algum recado? Mídias sociais, Instagram. Nossa, mais importante. Nossas mídias sociais estão aí na descrição, Instagram, Facebook. Quem toma conta lá não sou eu, uma pessoa muito mais bonita que eu, uma mulher maravilhosa. E da Direção Cultura também vai estar aí para vocês conhecerem. Acho que vocês têm Facebook, Instagram também, né? E YouTube. YouTube. Também vamos colocar também todos os links aí para vocês conhecerem mais o trabalho da Direção Cultura, do Antoine, meu tio querido. Por isso que eu brinquei que a mãe dele é muito bonita, minha irmã, que é minha mãe, é maravilhosa. E é isso aí, estamos em família aqui. Tem que se inscrever no canal para acompanhar a gente. Curtir, comentar, criticar, e é isso aí, a gente está rumo ao maior canal de uniformes do Brasil. Aqui a gente não negocia com coisa pouca, não. Não fica com vergonha de mim não, tá bom, tio? E eu vou começar esse capítulo conversando com meu tio um pouquinho sobre uma curiosidade. A gente tá fazendo todo esse movimento hoje para mudar a forma de criar conteúdo na internet, para falar de uniformes, aquela coisa toda. Já contei nos outros episódios que tem aí no nosso canal sobre as dificuldades de engajamento de mídias sociais de uniformes, né? Que a gente está mudando um pouco, que a gente está tentando trazer outras coisas mais interessantes. E o pessoal vai saber que a gente trabalha com esse segmento. Mas conta pra mim, que a gente nunca bateu um papo assim direto sobre isso, que foi você que trouxe os uniformes para a Hermitex na década de 90, é isso? Na verdade, aqui pela proximidade da empresa com o Hospital Samaritano, aqui em Campinas, né? Não existia quem fizesse esse tipo de uniforme, né? Só existia, que a gente chama de alfaiataria, né? Só existia fabricante de uniforme para a indústria, né, para a construção civil, para a área de saúde, etc. Chão de fábrica, o pessoal fala. E aí as funcionárias lá, até pela proximidade, vieram e tal, e a gente adaptou alguma coisa que a gente já tinha, né, a empresa só trabalhava com chamada modinha, né, especializada em moda feminina, sempre o que estava na moda nas coleções, né. E
Aí teve que fazer alguns ajustes, né? Que era uma coisa que a gente não costumava fazer, porque o nosso forte era venda de roupa no atacado, né? Para sacoleiras, né? Você nem via quase o consumidor final. Tinha um pouco de varejo aqui, né? Mas o forte era atacado. E aí, no boca a boca, né, começou, né? Porque daí uma clínica ficou sabendo, outro hospital ficou sabendo, outro escritório, começou uma demanda. Mas a empresa no começo, eu nem estava ligado nessa área aqui, porque a gente também tinha uma filial no centro de Campinas, que começou com atacado de roupas próprias, depois diversificou com venda de produtos de outras empresas, né? Não só moda, mas também lingerie, meias calças, né? A gente era um dos distribuidores da marca Triumph aqui em Campinas. E eu fui percebendo, né, que existia uma demanda para esse tipo de uniforme, né? E a gente começou então a investir, primeiro mais assim, timidamente, né? Era um complemento para a empresa, né? Porque era um tipo de roupa que ele te dava mais trabalho para vender, uma vez que você tinha que fazer, não sob medida como uma costureira, né, ou um alfaiate faz, mas tem que fazer alguns ajustes. E um outro problema que era a durabilidade do tecido, né? Porque quando você compra uma roupa para usar no dia a dia, você usa uma camisa uma vez na semana, depois fica no guarda-roupa uns dias, depois você usa de novo. E os tecidos que a gente usava de moda não eram preparados para isso, né? Aí a gente foi então aos poucos adequando realmente essa linha para uniforme profissional. E coincidiu que na época o Collor, de novo falando dele, né, abriu a importação de tecido. Então juntou a questão política, né, de governo, com a questão tecnológica, porque foi na época também que inventaram a microfibra. Que... Você pegou o começo da microfibra? Nossa Senhora. Então, porque assim, a fibra natural, né, o algodão, o linho, a lã, o rami, eles eram tecidos de pouca durabilidade assim para você pro dia a dia, né? Você tinha já viscose, poliéster, poliamida, mas que não te davam uma durabilidade muito boa. E aí teve essas felizes coincidências e o nosso investimento para ter uma linha adequada esteticamente para atender o mercado, com esse serviço, né, que é o bordado também. Naquela época chegaram no Brasil as primeiras máquinas computadorizadas de fazer bordado para personalização, a questão da durabilidade do tecido. Então a gente trabalhava muito com tecido importado, eventualmente com tecido da Santista, que era brasileiro, mais caro, mas feito especialmente para essa linha, né? E a gente adequou também o marketing. Então a marca, por exemplo, daqui, ó. Tem, esse Hermitex, por exemplo, foi o Eurípides, um designer aqui de Campinas, que criou a pedido nosso, né? Porque a gente tinha a Hermitex Modas já, a marca nominal, e tinha a Hermi Modas Figurativo, que era mais essa grife de modinha. E a gente criou, então, o Hermitex Moda Profissional, né? Que hoje é o Hermitex Uniformes Executivos. E a gente contratou o Amaury Simões também. Você já conversou? Ele vai vir. O Amaury é um dos maiores fotógrafos de as fotos são dele, publicidade, né? De Campinas, né? Aliás, só uma curiosidade, desculpa te interromper, a gente está fazendo uma novidade aí, primeira mão. Nós fizemos uma leve mudança no logo aqui, ó. Nós tiramos o I do T. Ele foi separado, agora é a mesma fonte. Tem uma coisinha diferente. Esse aqui é o da sua época. Sim. Vai pro ar agora semana que vem. Vai mudar um pouquinho. É a mesma fonte que a gente separou o I do T. É que aí tá monocromático, ele era azul e vermelho, né? Era diferente. O original. Aí a gente fez uma campanha, né? A gente contratou na época
o Bretas, mas não é o Haroldo, é o outro, eu esqueci o primeiro nome dele, que inclusive ele é professor, acho que da Examc aqui em Campinas. Então a gente deu uma cara nova. E aí, assim, a gente foi dominando o mercado, né? Porque aí clínicas, laboratórios, escritórios, condomínios, veio demanda de tudo quanto é lado. Os tecidos, a gente teve que começar a fazer estoque por conta da reposição. Por causa de tonalidade, né? Exatamente, é. E aí era difícil, né? Porque o que vinha no começo vinha da Coreia e da China, o tecido. Taiwan vinha muito tecido, né? Taiwan, China. A China que falava, né, que era a China capitalista, né? Aí tinha esse problema de manter o padrão e tal, mas foi assim, a gente foi pioneiro. Aliás, a Hermitec sempre pioneira, né? Porque os meus pais, quando fundaram a empresa em 1966, começaram a fazer em Campinas algumas coisas que não tinha aqui, principalmente com malha, né? Porque a mais conhecida fábrica de Campinas nessa área têxtil é a Chapéus Cury, né? Que é centenária, né? É especializada em chapéu. Aí tem a Alba, que fazia barracas e passou para a vertente da roupa de motoqueiro, né? Que é o carro-chefe deles, são amigos nossos, né? Só para falar do Chapéus Cury, para não perder o raciocínio, é verdade que eles fizeram o chapéu do Indiana Jones, né? Exatamente. E aqueles chapéus que os bolivianos usam também vêm daqui de Campinas. Que legal. É bem interessante. E aí tinha alguns colegas, quando eu fazia parte do sindicato dos confeccionistas, né? Que era, por exemplo, a Celian, Camisaria, né? Também um dos irmãos do seu José de Marzo também, de Camisaria, o Sérgio Destro, da Destro, que era facção. Para quem não sabe, né, Lucas, já que está na internet, né, vai ficar na internet, facção é uma confecção que não cria nada, ela só produz para alguém que tem uma marca, né? Então, principalmente essas roupas de grife que a gente compra, são facções elas criam a coleção, fazem as peças piloto, né? E depois, quando entra em produção, elas distribuem entre essas fábricas que vão fazer a produção. Só um minutinho, gente. Acontece. Marca o minuto que tá, pra Carol cortar. Desliguei aqui. Posso continuar? Continua. E outra coisa também que muitas pessoas não sabem, né? A diferença entre malha e tecido, né? A malha, ela é elástica e tubular. É que nem tricô, né? Só que é feito numa máquina circular. E o tecido, ele é plano. E a gente foi, no começo, apanhando, assim, com a questão do tecido para uniforme, porque desgastava, desbotava, fazia bolinha, né? Até que um técnico me explicou, né, que a tal da bolinha era fibra curta de poliéster, que depois de vários usos você tinha que depilar a roupa, né? Tem que passar, né? Mas isso aí, tecnologicamente, foi sendo superado, né? Porque o tecido, para uniforme, ele tinha algumas características, ele não podia amassar muito, então ele tinha que ser normalmente sintético, aí o sintético esquentava mais. Quem não trabalhava no ar-condicionado reclamava. Uma coisa que a gente orientava era a pessoa só usar o uniforme no ambiente de trabalho, né? Não circular de casa até o trabalho, de trabalho até casa, então várias coisas a gente foi aprendendo, né? E tá com a gente até hoje, não mudou a maioria das coisas que você falou, não. Inclusive, a gente passou por modernizações, mas a base do trabalho é exatamente a mesma, né? Teve a mudança da forma de trabalho, que virou pronta entrega depois de muitos anos, né? Até a gente voltar a fazer uma camisaria especial, uniforme personalizado. Mas os fornecedores foram se especializando. Hoje em dia as tecelagens têm a linha de tecido para uniforme e a linha de moda. Tudo é pensado em durabilidade, em conforto térmico. Inclusive, hoje até as camisas de jogador de futebol, camisetas de jogador, são de tecidos 100% acrílicos, né? Então, não são fibras naturais.
Então, acrílico não, sintético. Sintético, né? Que a maioria é de acrílico que eles falam, né? Composição. É que tem hoje tecido, por exemplo, de celulose, né? Tem muita coisa. E agora está engatinhando na parte do biodegradável. Também. Mas o mundo todo usa uniforme, né? Então, aí você vai numa companhia aérea, num McDonald's, num hotel, qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade em profissionalizar o setor, porque existem 2 cenários que aconteceram. Inclusive, um pode ser que tenha acontecido com a gente também. Você pode até falar melhor do que eu. Quando o Collor abriu, existiu a facilidade do tecido, mas também veio a concorrência de roupa pronta. Também. Com preço muito mais barato. Então, as confecções que tinham estrutura e know-how de desenvolvimento de roupas, muitas, para sobreviverem, elas migraram para uniforme. Porque elas já tinham estrutura, tinham know-how e não tinham concorrência internacional. E sem contar que as roupas de lá já tinham mais tecnologia envolvida no processo, então elas eram mais baratas por N motivos, então eram mais produtivas, né? Elas têm uma produtividade mais rápida porque tinham as máquinas à disposição, né? Então, foi uma faca de 2 gumes, tem muita confecção que passou por isso, tem muita confecção antiga como a gente que passou por isso. Né? Primeiro, quando veio o tecido, quebrou a americana, né? Porque os caras tinham teares também do século XIX, né? E depois, com a roupa pronta, é isso que você falou, realmente, porque não adianta essa reserva de mercado que teve no Brasil, e tem até hoje, né, na informática, por que você tem que pagar um computador ou um celular ou um tablet o dobro do que você paga em outros países, né? É uma coisa absurda. E sem contar que a tecnologia avança tão rápido que você não consegue acompanhar financeiramente as atualizações. Não, nunca. É tudo muito caro e não dura mais como durava, é muito complicado. Agora, uma coisa do uniforme da Hermitex, assim, que eu sempre falo, é a questão da modelagem, né? A minha mãe, a dona Hermínia, daí o Hermínia Textil, Hermitex, né? Ela é formada em corte e costura, né? Nos anos 50, lá em São Paulo, como é que chama? Associação Cívica Cristã, lá na Água Branca, na Avenida Francisco Matarazzo. E a modelagem muito boa, né? Esse é um dos segredos, porque cada país ou cada região do país tem um tipo físico predominante, que depende muito, né, se você tem pessoa de origem africana, ou indígena, ou caucasiana, e varia a estatura também, né? A estatura no sul do Brasil é uma, no Nordeste é outra, etc. E ela, com esses anos de experiência, né, imagina, a gente está falando de 1966, quer dizer, quando a gente começou a fazer o uniforme já tinha 20 anos só de empresa, né? Então, muito boa, porque também não dá para querer fazer sob medida, é inviável. E também se mexer muito estraga, porque tem uma roupa, tem uma forma, entendeu? Então, se a pessoa, determinado modelo não é para o corpo dela, tem que partir para outro modelo, né? Inclusive, hoje em dia você pega acontece muito com mulher, especialmente com mulher, né? A roupa, por exemplo, uma calça do mesmo tamanho, se você vê as 3 pessoas experimentando na loja a mesma calça, cada uma com uma estatura diferente, com uma maior medida diferente também, um quadril mais largo, mas assim, usando o mesmo tamanho de produto e de calça, né? Por isso que tem roupa, principalmente no exterior, né? Eu me lembro de comprar camisa nos Estados Unidos, o vendedor ele vê o colarinho e a manga, porque varia, realmente, uma pessoa gorda, baixa, não pode usar o mesmo número de uma pessoa, a mesma modelagem de uma pessoa alta, magra, por exemplo. Para as calças, a mesma coisa, tem a calça mais apertada, skinny, tem o gancho, regular, né, que a gente chama de cavalo no popular, mas chama gancho, né, o cos. Se não me engano, lá também tem comprimento de perna. Também tem o curto, o médio e o longo, é verdade, é isso mesmo. Aliás, é um grande desafio fazer isso aqui no Brasil, né? Porque não existe padrão. A BNT não é... Só o calçado, porque é o primeiro produto de vestimenta tipo exportação no Brasil, né? Porque as roupas... Graças à Franca, né?
Ah, foram eles que Que é a capital padronizaram. do calçado masculino. Depois você tem Jaú, que é do calçado feminino, e Birigui, que é do calçado infantil. Nossa, mas isso foram então São centros de produção. foi esse movimento que fez essa padronização então dos calçados. Por causa da exportação, porque lá o tamanho 10 tem que ser 10, 10,5, né? Até esses tamanhos intermediários não tinha no Brasil. Vinha assim, 40, 41, 42, 43, sabe? E aí fica aquele problema, você quer, em questão às roupas, você quer uma calça 42, numa loja serve, na outra loja não serve. Não, e aí teve, falando de importação, né? A gente teve a imigração dos coreanos, né? Nessa fase aí também. E eles entraram com tudo na área têxtil, principalmente no Bom Retiro, em São Paulo. E a estatura deles é menor, então a roupa também era menor. Era muito engraçado, né? E aí era tipo infantil. Um G de uma confecção de um coreano era tamanho do nosso P aqui, né? O know-how, até se adaptar ao know-how que eles tinham, né? Mas tinha um pouco também de malandragem também, de fazer pequeno mesmo, para economizar tecido. Porque não adianta, né? O cara que imigra é porque ele tem algum problema, normalmente financeiro no país dele, expectativa, vai para outro lugar, né? E tem que se virar, né? Que nem o meu pai quando chegou no Brasil também, né? Ele pintou parede, encapava volante de carro no semáforo, né? Não falava nem a língua, né? Sabia só falar o valor e dar o troco, né? Que número em qualquer língua é o mesmo. Mesma coisa. Era bom de matemática. Matemática, exatamente. É isso aí. Você falou no começo que a Direção Cultura é de 1997. 9. Mas você trabalha com produção de eventos antes de 99, né? Ah, sim. Eu já nasci fazendo eventos, né? Eu, aqui na Vila João Jorge, onde a gente está, né? E onde eu cresci, eu já fazia bailinho de garagem, né? Aí, no colegial, eu fui presidente do Centro Cívico, eu organizava festas, organizei a formatura, organizava excursões. Depois também entrei na faculdade, daí entrei para o coral da PUC, eu fiz economia na PUC. Aí também já organizava também coisas, ou seja, eu era produtor sem saber o que era isso, né? Nas excursões, quando você era menor de idade, você levava minha mãe para ser responsável, né? A minha irmã tinha aqui como uma maior responsável para acompanhar. Um ônibus inteirinho no Play Center. Não, 2 ônibus da Capellini. Chegou a ter 2 ônibus? E ela era responsável. No Zoológico de São Paulo, no Play Center. Tempo bom. Aí eu comecei, por conta do coral, comecei a estudar canto lírico, aí comecei a participar de recitais, e eu percebi que faltava alguém para fazer a produção, né? Para agendar o teatro, fazer a divulgação, cuidar da bilheteria, cuidar da hospedagem, da alimentação, do traslado. Toda a administração por trás do evento. E aí eu me associei à ABAL, que é a Associação de Artistas Líricos aqui de Campinas, que promove recitais desde a sua fundação, né? E aí comecei a fazer alguns projetos especiais. Um deles foi em 96, uma ópera em forma de concerto, né? Ou seja, sem cenários e figurinos, para comemorar os 150 anos de nascimento de Carlos Gomes. Era o centenário de morte de Carlos Gomes, que ele morreu em 1896. E aí a gente promoveu com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo a cortina lírica da ópera Fosca, no Centro de Convivência. Em 97, eu montei uma ópera de Mozart, As Bodas de Fígaro, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Cultura. Em 98, a gente promoveu uma turnê de concertos pelo interior de São Paulo, com patrocínio de uma empresa, na época chamava SCI, depois virou SCI Equifax, que foi comprada por uma empresa americana, que é concorrente do Serasa, Informações Cadastrais. Então a brincadeira ficou séria, né? Porque eu fazia tudo isso sem ganhar nada. Eu continuava trabalhando aqui e fazendo as produções porque eu gostava. E aí em 99 eu falei, não, eu vou
vou trabalhar com isso, né? Porque senão você fica com um pé numa canoa, um pé na outra e não funciona, né? Aí eu abri a empresa, então, ano passado, 2019, a gente completou 20 anos, agora em novembro. Aliás, é uma coincidência, né? Porque eu abri a empresa assim, não escolhi dia, nada, né? Foi aleatório. E é 19 de novembro de 99. E 19 de novembro é o dia que meu pai chegou no Brasil. Nossa. Não tem uma referência com o ano, porque ele chegou em 54, né? Mas até eu costumo brincar, né? Ele chegou no ano que o Getúlio Vargas se matou, né? Nossa, é verdade. Mas ele chegou depois, né? Então... Um ano marcante. É. Mas o que incentivou você também a partir para a produção cultural, para a produção em geral também, foi realmente o que você falou da Lei Rouanet, que ela teve essa alteração em 97. A famigerada Lei Rouanet, né? Quero que até você explique para mim, que sou semi-leigo, né? Porque eu convivo com você, já sei um pouco como é que funcionam as coisas. Sim, Acho que é bom a gente tentar explicar um pouco sobre a lei, mas também por que teve essa polêmica acerca da lei agora nas eleições de 2018 presidenciais, onde as pessoas atacavam os artistas, falando, esse cara só quer saber de Lei Rouanet, ganhar em cima de Lei Rouanet, aí falavam esquerda, direita, os artistas de esquerda. É porque agora, infelizmente, ela ficou associada a uma coisa ruim, que artista que quer pegar a Lei Rouanet para roubar. Muitas pessoas pensam assim porque não foi explicado como é que funcionam as coisas, né? E eles associam os grandes artistas com pessoas que têm muito dinheiro, que não precisariam pegar a Lei Rouanet, o incentivo através da Lei Rouanet, porque eles conseguem pegar da iniciativa privada. Tem pessoas que reclamaram que assim, nossa, o artista pegou, vou dar um exemplo, 100 mil reais, fez uma peça que não foi ninguém. O artista, então assim, ficou associada com uma coisa muito negativa a quem tinha esse benefício. Você trabalha já há anos, inclusive dá consultoria sobre a lei também, né? Além de formatar projeto, captar recurso. Acho que a gente tentar explicar um pouco da lei para quem não entende. Às vezes tem algum artista também vendo a gente. Hoje em dia tem muita gente do sertanejo, pagode, a internet traz muitas possibilidades, novos artistas, né? E explicar de uma forma mais resumida como é que funciona e por que aconteceu essa polêmica toda nesses últimos 2 anos aí. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou explicar como que funciona e assim, por que existe, né? Porque a gente tinha já no Brasil uma lei de incentivo chamada Lei Sarney. Quando o Collor foi eleito, ele acabou com a Lei Sarney, porque era uma lei que funcionava como a Lei Rouanet, só que ela era carente de fiscalização. A pessoa pegava o dinheiro, fazia o projeto, mas não tinha uma prestação de contas rigorosa como a Lei Rouanet tem. Como ela pega o dinheiro? Então, através de renúncia fiscal do governo, eu vou chegar lá. Tá. Mas assim, para explicar um pouquinho mais filosoficamente como é que funciona, né? É uma lei de incentivo fiscal. Então, assim como existe incentivo fiscal para fábrica de refrigerante em Manaus, ou para fábricas de carros, para fábricas de eletrodomésticos, em todo o Brasil, né, existem incentivos fiscais, o governo entendeu que era melhor ele abrir mão de parte da arrecadação do imposto de renda para que aquilo fosse canalizado para a produção cultural, mas pela iniciativa privada. Então, quem pode inscrever um projeto na Lei Rouanet é uma pessoa física, que seja um artista, uma pessoa ligada à cultura, ou uma pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que também tenha essas condições, que é estar em dia com os impostos, ter currículo cultural, cultura já no contrato social e no CNPJ. Então, é uma política assim neoliberal, porque o governo entendeu que ele não era, se ele aplicasse diretamente, e ele também aplica, mas não seria tão bom quanto ele deixar essas figuras realizarem os projetos e ele ficar responsável por fiscalizar aquilo. Então, essa é o princípio. E tem uma coisa muito interessante também. A lei foi muito bem bolada por diversos intelectuais
que ela não pode deixar com que o governo julgue o mérito dos projetos. Porque se você pensar que o Brasil viveu sob uma ditadura militar de 1964 até 1984, mais ou menos, uns 20 anos, né? Você tem sempre a censura, isso pode, isso não pode, corta isso, corta aquilo. Então eles criaram uma lei em que o governo abre mão de uma parte dos impostos para que aquele recurso financie a cultura, mas ele não pode dizer, essa peça é boa, esse livro é ruim, essa música é boa, essa não é. Ele não julga mérito, ele julga se o projeto é cultural, se o proponente, aquele que inscreve o projeto, tem as condições estabelecidas na lei para poder pegar aquele recurso e ele vai fiscalizar a prestação de contas. E tem muita gente que é obrigada a devolver parte do dinheiro, ou todo o dinheiro que pegou, porque fez alguma coisa errada na execução, com ou sem má fé, quer dizer, tem os dois cenários. Os dois casos, Mas uma coisa que muita gente não entendia, principalmente até essa época da campanha, inclusive jornalistas, né? É que o governo não dá dinheiro para ninguém. O governo ele dá uma chancela de que aquele valor que ele aprovou lá, por exemplo, se aprovou um projeto de R$10.000. Então você tem o direito de ir no mercado, pleitear entre as empresas e também as pessoas físicas, eu vou chegar lá depois também nesse detalhe, pegar esses R$10.000 como patrocínio e aquele contribuinte, né, que gerou imposto, gerou uma riqueza, ele vai abater aquele valor do imposto dele. Por isso que chama renúncia fiscal. O governo deixa de arrecadar bilhões, eu não sei falar agora de cabeça, o volume total da renúncia fiscal federal no Brasil. Mas para você ter uma ideia, a cultura representa só 0,4% dos incentivos fiscais federais. Então a gente está falando de menos de 0,5%. Então onde estão os outros 99,6% dos incentivos fiscais? Estão em várias áreas, né? E quase não sai no jornal, né? Quer dizer, começou essa caça às bruxas, né? E tem uma outra coisa também da lei que pouco se fala, que a empresa que investe num projeto de música clássica ou de música instrumental, seja jazz, seja chorinho, ela consegue abater o valor do patrocínio integralmente pela Lei Rouanet. Mas se ela patrocina um artista popular, seja de MPB ou de rock ou de sertanejo, não importa o gênero, mas música popular cantada, ela consegue abater só 30%. E muito jornalista também não sabe disso, ou não sabia pelo menos, depois eles passaram também a se informar melhor sobre esses detalhes, né? Então, assim, o governo não dá dinheiro, ou seja, ele abre mão numa parte do imposto, né? Hoje, a média de utilização anual de Lei Rouanet é de R$1,2 bilhão, Brasil todo, né? Não é muito, né? Se você pensar pelo tamanho que é 0,4% da renúncia fiscal total, né? E para o tamanho do país, né? Não é muito. Poderia ser mais utilizada, só que não é mais utilizada porque tem alguns gargalos. Qual que é o principal deles? O imposto de renda no Brasil ele é calculado, na maior parte das vezes, 99% das vezes, entre o dia 1º de janeiro e o dia 31 de dezembro. E essa destinação desse recurso pelo contribuinte tem que ser feita até 31 de dezembro. Só que a empresa que apura imposto de renda anualmente, né, a exceção são aquelas que apuram trimestralmente, mas a grande maioria apura anualmente. Ela vai recolher a última parcela do imposto de renda dela em janeiro, só que ela tem que fazer a destinação da Lei Rouanet até 31 de dezembro. E a mesma coisa para a pessoa física, porque a pessoa física também pode usar incentivo fiscal. Hoje no Brasil você tem, somando as áreas, vamos chamar de sociais, mais a cultural e esportiva, uma possibilidade de uma empresa tributada por lucro real de utilizar até 9% do imposto de renda dela em projetos aprovados pelo governo. Então,
esse é um outro gargalo. A grande maioria das empresas no Brasil são tributadas pelo simples a e grande pelo maioria. lucro presumido. Então Você só pega na real. só uma pequena faixa de grandes empresas tributadas por lucro real que podem utilizar essas leis. E no caso da pessoa física, só os contribuintes que fazem a declaração do imposto de renda pelo modelo completo. Quem faz pelo modelo simplificado também não pode utilizar. Mas deixa Agora, eu só tentar resumir, pode falar. Só tentar resumir uma parte. Pode falar, senão eu não paro, né? Começa a Senão falar disso. eu vou tentar dar uma resumida pelo que eu entendi. O recurso pode ser captado pelo imposto de renda, na maioria das vezes pelas empresas enquadradas no regime de tributação lucro real. A maioria das vezes não, só. Só, tá. É que também tem a questão da pessoa física. Ah, sim, mas a jurídica é só lucro real e a física é só Tá. modelo completo. Então o artista, ele faz o projeto, põe para aprovação no Ministério da Cultura. O Ministério analisa, publica uma portaria no Diário Oficial autorizando aquela pessoa a captar aquele recurso. Nesse projeto ela já coloca os valores que ela precisa, Tudo que é, inclusive, se ela não colocar tudo que é necessário, o técnico lá do antigo Ministério da Cultura, agora é Secretaria Especial da Cultura, ele vai falar, olha, tá faltando uma coisa aqui, porque ele sabe que a pessoa precisa executar toda a parte que a gente chama de produção. Depois tem a parte de administração, que inclui contador, advogado, né? E tem a parte de divulgação também. Então ele tem noção de todos os custos envolvidos. Exatamente. Uma vez passada essa etapa, como que a empresa X ela pode escolher o projeto que ela vai patrocinar ou pode acontecer uma captação? O próprio artista pode captar ou não? Como é que funciona essa parte assim, ó? Essa empresa tem interesse, né? E tem um projeto. Pode acontecer então de o artista captar a empresa ou a empresa escolher o projeto pronto, é isso? Olha, no site da Secretaria Especial da Cultura, todos os projetos aprovados estão lá. Inclusive tem filtros, você pode escolher por área, por região, né? Mas o mais normal é a pessoa que aprova o projeto, seja um artista, um grupo de artistas, uma ONG, que hoje chama OSC, Organização da Sociedade Civil, ela vai bater na porta das empresas. Entendi. E aí a empresa faz um filtro e escolhe de acordo com o perfil, né, de tipo de projeto que ela prefere, que está alinhado ou ao marketing ou à área de responsabilidade social, né? E vou terminar meu resumo, mas eu vou fazer uma pergunta no gancho. Se a gente pensar que na parte jurídica, que só as empresas de lucro real têm essa possibilidade, você tem ideia se 100% delas usam Não, é uma minoria que usa. Mas por quê? Por falta de informação ou tem uma questão técnica assim que vale a pena ou não vale a pena para eles fazerem isso? Porque uma parte não usa porque não está pagando imposto. Tá, porque tem que ter lucro. Tem que ter lucro para você poder pagar os 15% do imposto de renda e desse valor do imposto de renda você destinar 4% para projeto cultural. Então vai afunilando mais ainda, né? Você tem uma parte de empresas que já tem algum incentivo fiscal. Por exemplo, empresa que tem um incentivo porque ela exporta um determinado produto que conta com incentivo, então ela não pode usar esse incentivo, ela não pode acumular. Tem o caso de empresa que até dezembro ela não tem o fechamento dela fiscal, como eu falei, e ela fica com medo de usar e depois aquele dinheiro que ela usou ela não conseguia abater integralmente do imposto. Tem empresa que deve sonegar imposto e então não quer usar um incentivo fiscal porque tem medo que a fiscalização vai bater na porta dela, né? E tem empresa que não está nem aí mesmo, não quer beneficiar a sociedade, quer ter lucro, custe o que custar e dane-se, para não falar outra palavra, né? As comunidades de entorno, o cliente, consumidor, o fornecedor, o próprio funcionário, né? Porque quem investe em cultura, né? Em primeiro lugar, na verdade não está investindo, porque ele está pegando, ao invés de recolher 100 dinheiros para o governo federal, ele vai recolher 96 dinheiros e 4 dinheiros ele vai colocar em projetos culturais. E aquilo vai gerar uma série de benefícios, porque ele vai criar uma
circulação daquele dinheiro que vai gerar, por sua vez, impostos, porque quando você presta contas para o Ministério, tudo tem que ter nota fiscal. Né? Lógico. Você tem que mostrar, e assim conciliação bancária. Você gastou R$5 aqui, tem que ter o cupom fiscal daquilo. Você gastou R$10, tem que ter o comprovante fiscal daquilo. E é uma conta bancária no Banco do Brasil só para aquele projeto. Começa com saldo zero e termina com saldo zero. É super rigoroso. E o dinheiro vai direto da empresa para a conta? Vai da empresa para a conta de captação. Então, cada projeto tem duas contas. Uma conta de captação, que é fiscalizada pelo governo federal. Então, ele sabe quem aportou, para quem tem acesso. Ele que abre a conta, inclusive. A gente só escolhe a agência, né? E depois esse dinheiro o governo então transfere para a conta de movimentação e é essa que você vai usar para executar o projeto. Terminou o projeto, aquela conta é encerrada, então ela não é usada duas vezes, né? Então é bastante rigoroso. Isso que você falou de notícias ruins e tal, realmente foi muita fake news, né? Primeiro que o governo não dá dinheiro. Segundo que música popular não tem o mesmo incentivo de música clássica e instrumental. Terceiro, que artistas como o Chico Buarque, o Gilberto Gil não usam esse tipo de incentivo. Não precisam, né? Eles já recebem direito autoral, né? Porque além de intérpretes, eles são compositores, né? Que isso é uma coisa que muita gente confunde também. Nem todo cantor é compositor. Assim como nem todo compositor é cantor, né? Então, hoje no Brasil, a empresa tributada por lucro real pode destinar até 4% do imposto de renda para projetos culturais, mais 1% para projetos esportivos, mais 1% para o Fundo da Criança e do Adolescente, mais 1% para o Fundo do Idoso, mais 1% para o Programa de Apoio à Oncologia e mais 1% para pessoa com deficiência, programas que auxiliam pessoas com deficiência. Isso do montante... Somou tudo, deu 9%. Então, uma empresa de grande porte, né? Porque estamos falando tributada por lucro real, ela tem que ter uma política para usar, porque é muito incentivo. Imagina, é quase 10% do que ela paga de imposto de renda. Muita coisa. E ela pode patrocinar quantos projetos ela quiser. Então ela pode dividir esse recurso entre vários projetos. Mas não tem problema o projeto, por exemplo, vou engajar aqui com, vamos falar de um artista, vamos falar um sertanejo, que não recebe 100%, porque ele é música popular brasileira, digamos assim. Não tem problema, por exemplo, se ele pegou para fazer show e o show deu lucro, não tem problema nenhum, né? Quando você inscreve o projeto lá na Lei Rouanet, você coloca todos os custos que vão ser necessários para a realização dele. E você coloca também todas as eventuais receitas que vão vir daquele projeto. Então, você inscreveu lá uma peça de teatro. Então, você vai colocar lá camareira, figurino, maquiagem, autor, intérprete de libras, divulgação, alimentação, transporte, tudo o que você precisa. Se você quiser, você pode fazer de graça. Então vai ser entrada franca. Se você quiser, você pode cobrar bilheteria, mas isso tem que estar já lá no projeto. O Ministério vai analisar. Você vai fazer 10 sessões no Teatro Castro Mendes, que tem 830 lugares. Você vai ter que vender X% dos ingressos, vai ter que ser meia entrada para idoso, estudante. 10% você tem direito de distribuir para quem você quiser, para fazer promoção, para o patrocinador também ganhar convites. Depois você tem que colocar mais 10% para pessoas que não teriam acesso para comprar aquilo lá, então você vai ter que procurar ONGs, associações, sindicatos, escolas públicas, enfim, para você distribuir aquilo e comprovar. Mais 10% não pode passar de R$50, porque é o valor do Vale Cultura. Então, na verdade, o artista consegue vender 50% da bilheteria e o valor tem que estar lá aprovado no projeto. Se na hora que ele for executar o projeto ele vendeu por um valor maior, ele tem que devolver a diferença para o Ministério da Cultura, entendeu? Mas nada impede ele de arrecadar com o projeto. Não, nada impede. Se você faz um projeto, por exemplo, de um CD ou de um livro,
você pode vender. Só que existem limites, né? A receita da venda não pode passar de 50% do valor do projeto. E ainda assim ela é limitada à análise do Ministério, para ver se está de acordo com os parâmetros do mercado, etc. Né? Entendi. Agora, no lado da pessoa física, aí o incentivo é um pouco menor, não chega a 9%. Ele é só de 6%, né? E ele é composto da seguinte forma. 8%. É que é assim, a pessoa jurídica pode somar todas essas leis que eu falei. A pessoa física não. A pessoa física ela tem que optar em destinar 6% do seu imposto de renda devido para projeto cultural, ou para projeto esportivo, ou para o fundo da criança, ou para o fundo do idoso. Então eles concorrem entre si, esses 4 incentivos fiscais. Depois ela pode destinar mais 1% então para o PRONON, que é esse programa da oncologia, e mais 1% para o PRONAS, que é esse programa da pessoa com deficiência. Então dá no total 8%. Agora, se você pensar assim, mas 6%, 8% de imposto de renda de uma pessoa física, normalmente é um valor pequeno, né? Vai dar R$200 de um, vai dar R$1.000 de outro, depende da renda dela, do que ela pode também deduzir, etc. Mas se você pegar os funcionários de uma grande empresa, os pais dos alunos de uma escola, os profissionais de uma cooperativa de trabalho, de um sindicato, você tem um recurso enorme, porque no Brasil, quem mais paga imposto de renda é a pessoa física. A pessoa física paga mais do que a pessoa jurídica, né? Só que, de novo, essa questão do 31 de dezembro, ela atravanca, porque a pessoa que é assalariada, por exemplo, ela já tem o imposto de renda retido na fonte. Então, quando ela chega em dezembro, que é o limite para ela fazer destinação, ela já pagou o imposto de renda dela. Ela tem que pegar aquele dinheiro que já está lá no fisco e colocar no projeto que ela escolheu e esperar a restituição no ano seguinte. Então, algumas empresas, como a De Pascoal aqui em Campinas, a Gerdau, que é do Sul, mas está em todo o país, a Unimed Belo Horizonte, eles fazem isso com os funcionários. Eles e no incentivam. caso da Unimed também os médicos cooperados. Eles incentivam, então a pessoa recebe aquele dinheiro que ela vai destinar no final do ano da empresa e depois devolve para a empresa, que ela não tem um desencaixe de caixa, né? E isso estimula muito. Uma coisa que a Receita Federal fez, que foi muito boa nos últimos anos, foi permitir que a pessoa física, no ato da declaração, ou seja, lá para abril, depois que ela já fechou o seu ano fiscal, 31 de dezembro anterior, né? Ela pode destinar 3% para o fundo da criança ou para o fundo do idoso, que é metade do que ela tem direito, né, que é 6%. Isso ajuda muito, porque daí realmente ela sabe exatamente aquele valor, né? Ela já faz na declaração, na própria declaração, é super, assim, tranquilo, mais seguro, ela não tem que ficar procurando nada e tal. Agora tem várias formas de fazer, né? Porque quando a gente fala de Lei Rouanet, Lei do Esporte, o dinheiro vai para a conta do projeto, aquela que eu falei no Banco do Brasil. Quando você fala de fundo da criança e fundo do idoso, o dinheiro vai para a conta do fundo. Como funcionam esses fundos? Eles são regidos por conselhos. Existem fundos municipais, estaduais e federal. Os mais comuns são os municipais. Então, Campinas, por exemplo, tem o Conselho Municipal da Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, CMDCA. Se você quiser destinar recurso lá para o Hospital Boldrini, por exemplo, de câncer infantil, é muito simples. Você entra no site da prefeitura, lá tem uma logomarca lá, FMDCA, Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Você emite um boleto, paga aquele boleto, o dinheiro vai para o fundo e do fundo vai para aquela instituição. 80% do dinheiro que você destinou vai para a instituição, 20% fica no fundo. E o conselho vai decidir como vai distribuir aquele dinheiro, porque tem entidade que não consegue arrecadar, enfim, né, o que está precisando mais em determinado momento. Você acha que é válido a gente deixar o link para poder fazer esse incentivo aqui na Essa é a descrição? Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br. Tá. E aí entra lá no ícone FMDCA. Tá. Então, uma coisa, Lucas, muito importante e que pouco se fala no Brasil, infelizmente, é o seguinte: a maior parte dos projetos beneficiados pela Lei Rouanet,
eles não são de marketing da empresa. Tudo bem, tem show, tem musical, tem teatro, tem festa popular. Né? Escola de samba usa Lei Rouanet também, festa junina de Caruaru, Campina Grande também. Mas a maioria são projetos sociais, sabe? Doutores da Alegria, Instituto Bacarelli, Instituto Anelo aqui em Campinas, os griotes que contam histórias, são voluntários que contam histórias para crianças hospitalizadas, sabe? Então isso pouco se fala, porque infelizmente, né? Não quero criticar a imprensa, porque ela é realmente o quarto poder, né? Como já disse o Costa Gravas, né, Cris, que fez o filme Z, né? A imprensa é muito importante, mas o que mais vende é notícia ruim. Né? E a não notícia... é nem por carência de informação, né? O Assis Chateaubriand já falava, né, que uma notícia é um espaço entre dois anúncios. Né? Então, a parte boa da Lei Rouanet é essa daí, e desenvolve o Brasil socialmente. Né? Esses projetos que eu citei aqui em Campinas, por exemplo, o Instituto Anelo, ele dá aula de música, de vários instrumentos e canto coral, de graça para 500 alunos, são crianças e adolescentes e jovens, aqui da região do Ouro Verde, em Campinas, né? E tem o patrocínio de várias instituições, entre elas a CPFL e a Unimed. Então, esse dinheiro que iria para o governo federal, a gente tem uma noção, né, de como que depois ele voltaria para a cidade, né, com tantas carências que a gente tem, mas ele pelo menos é canalizado para um projeto que você consegue ver, você consegue sentir, você consegue participar, você consegue fiscalizar, né, porque você vê, né, tem transparência, né. E como é que entra uma empresa de produção como a Direção Cultura, como é que ela entra no circuito em relação aos artistas, captação do recurso, formatação de projeto? Explica esse processo para a gente. A gente presta Porque vários... você falou da administração, né? Você começou, né? A gente presta vários serviços para alguns clientes, a gente presta todos eles, e para alguns clientes a gente presta um ou alguns deles. O primeiro é a formatação de projeto, porque você tem que configurar o projeto de acordo com a lei de incentivo. E não é só lei federal, existe a lei estadual em São Paulo, né, que chama Programa de Ação Cultural, é o PROAC-CMS. Aí o cliente é o artista, não necessariamente. Às vezes a empresa já tem uma ideia e faz um projeto especial. Tem as duas coisas. A maioria dos nossos clientes nem são artistas, eles são entidades do terceiro setor. Então a gente atende a Banda Lira de Mojimirim, a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, a ONG Casa das Artes de Itapira, os griotes aqui em Campinas, o Anelo também é uma instituição do terceiro setor, e outras instituições. É a maior parte dos nossos clientes nessa área de formatação e de prestação de contas, que é uma assessoria que a gente dá para eles. Depois tem a parte de captação de recursos. Então a gente capta recursos para os nossos projetos próprios. A gente tem projetos como, por exemplo, o Teatro nas Escolas, que leva espetáculos de teatro infantil para escolas públicas, de graça. A gente tem um projeto chamado Oficinas Culturais, em que a gente leva oficinas gratuitas de música, teatro, dança, circo e capoeira, também para alunos de escolas públicas. Hoje esse projeto acontece em Campo Limpo Paulista, em Hortolândia, acontece também no interior do Paraná. E a gente tem um projeto muito bacana que chama Oficinas de Música Caipira, que é um projeto que ensina viola caipira, violão e canto coral só com músicas caipiras de raiz. Você falou aí do sertanejo, né? Mas a mãe do sertanejo é a caipira raiz. Chico Mineiro, Menino da Porteira, Coitelinho, etc. E isso acontece numa escola no distrito de Joaquim Egídio, aqui em Campinas, em que metade dos alunos mora na zona rural. Então a gente promove o contato deles, que é uma música hoje que você não ouve quase no rádio, né, nem na TV. E é muito bacana, porque o menino leva o instrumento para casa para ensaiar, né?
E aí o avô fala, nossa, meu filho, mas você tá tocando, isso aí é Menino da Porteira, Ele tal. reconhece, E, nossa, aí chora. É muito emocionante esse projeto, muito bacana. E acontece de a empresa mesclar incentivo com a parte privada mesmo, ela também aportar para fortalecer o projeto ou não pode ter as duas coisas juntas? Pode ter, ela pode somar, sim. Isso tem muito na parte assim de promoção do projeto. Eventualmente, quando você fala de terceiro setor, também tem trabalho voluntário também, né? Então, como eu costumo dizer, assim, é tudo de bom para a empresa, né? Porque primeiro que ela não gasta nada, é um dinheiro que ela ia recolher mesmo como imposto, né? E segundo que ela tem vários ganhos, né? Como eu falei, publicidade, reputação da marca, né? Porque é diferente ela colocar um anúncio ou sair uma matéria que a gente chama de mídia espontânea, né? Num veículo de comunicação, mencionando aquela empresa, né? Os veículos de comunicação, inclusive, tinham mais restrição, né? Hoje já não tem tanto. Você vê a própria Globo, né? Que é a maior no Brasil, ela tem um quadro no Jornal Nacional só para falar de doações de empresas na pandemia. E cita a empresa. Antigamente eles não faziam isso, né? Então, tudo bem que é pela solidariedade e tal, mas essa filosofia está mudando. E a empresa que não usar isso, que não incentivar, que não apoiar a cultura, o esporte, ela está fora do mercado, né? Porque ela é uma empresa, hoje só se fala, até a sigla em inglês, né? ESG, né? Quer dizer, Environment, é governança, meio ambiente e sociedade. Se ela não tiver preocupada com esse tripé, e não adianta fazer coisa para inglês ver, ela tem que estar realmente engajada com um propósito, né? Ela não tem futuro hoje nesse mercado globalizado. Você falou dos gargalos em relação ao incentivo para empresas que estão tributadas no lucro real, as pessoas físicas. O prazo. Pela sua experiência, o que você acha que deveria mudar em relação a isso? Primeira coisa era a empresa poder fazer o aporte em janeiro, porque daí ela fecha o imposto de renda dela, calcula a porcentagem e manda bala. Alguma perspectiva disso mudar? Não, isso já foi pedido por vários governos já, mas a Receita Federal não permite, à exceção dessas duas questões da pessoa física que eu falei. E a outra coisa seria abrir para as empresas tributadas no lucro presumido e no simples também, né? Porque você vê, você tem um projeto, por exemplo, na periferia de Campinas, né? Lá você criou uma associação com voluntários e tal, faz um projeto lá e você quer buscar um patrocínio com incentivo. Você vai recorrer a quem? Você vai recorrer àquela farmácia, aquela padaria, aquele mercado, aquela oficina que tem ali. E nenhuma dessas, mesmo que quisesse, não pode usar o incentivo fiscal. Aí você vai bater na porta do Bradesco, né, de uma grande indústria, né, e elas são super assediadas, né, porque todo mundo vai primeiro nas empresas mais famosas, né, e elas já têm uma estrutura, normalmente tem projetos de continuidade, né, com grandes instituições, então isso seria bem importante. Agora tem o ICMS, né, Lucas, que a gente não falou, que é esse... Não é só o IR, incentivo estadual, né? Quase todos os estados do Brasil hoje têm incentivo fiscal para a cultura e para o esporte. No caso do estado de São Paulo, tem o PROAC, que é Programa de Ação Cultural. Ele permite que a empresa destine até 3% do ICMS para projeto cultural, mais 3% de limite para projetos esportivos. Mas isso me deu um conflito agora, mas isso independente do regime de tributação. Fora simples, né? E quem está no simples também não pode. Mas aí o presumido entra, junto com o real. Se ele for contribuinte do ICMS, sim. Então não tem incentivo para pessoa física, né? Porque a pessoa física até paga ICMS, mas vem na conta de luz, vem no cupom fiscal e tal. Quem vai recolher é a empresa. E é um dinheiro que é bastante utilizado, né? A renúncia fiscal esse ano foi de 100 milhões para a cultura. Isso para o estado de São Paulo é muito pouco, é um recurso que não costuma durar 6 meses. Nossa. Então, o governo do estado deveria ampliar, porque é um tipo de recurso que chega mais na ponta. Ele chega
ele é mais pulverizado no interior, por exemplo, que já não acontece com a Lei Rouanet, entendeu? Então, o governo deveria olhar com mais atenção essa questão do CMS e também fazer algumas mudanças para que a lei pudesse ser ainda mais utilizada. Ela já é bastante utilizada, mas ainda mais. E em relação a questões culturais do Brasil, independente de entrar no mérito de gosto de cada pessoa, né? Mas em relação ao incentivo, à cultura, aos costumes, o Brasil está muito longe, na minha cabeça, como falei como leigo, mas muito longe, por exemplo, da Europa em relação a isso, né? Você acha que também falta uma questão de melhoria cultural dentro das escolas para fomentar isso um pouco mais, para as pessoas se interessarem mais? Ou você acha que o Brasil está legal nessa parte em relação a ter mais teatro, a ter mais conteúdo? É que às vezes a gente confunde um pouco as coisas, né? Então, assim, você falou de música lírica, falou de jazz, falou desse outro tipo de coisa, né? A gente já sabe que o maior consumo no Brasil não é disso, né? Não, no mundo não é disso. Né? Como você vê a posição do povo brasileiro em relação a isso? Tem uma sugestão também para fomentar mais, melhorar um pouco essa curiosidade das pessoas um pouco mais novas também? Porque hoje, por exemplo, meu filho de 3 anos, ele não tem muito contato com música ainda. Mas eu sei que os filhos dos meus amigos, por exemplo, nada contra, gosto é gosto, não quero entrar nesse mérito, mas assim, funk já desde cedo, sabe? Eles sabem, eles conhecem as músicas clássicas nas propagandas. Você falou do Carlos Gomes, tem o Guarani, quem não vai conhecer o Guarani? Mas eles não sabem quem foi Carlos Gomes, às vezes quem fez, entendeu? Mas eles Os desenhos animados antigos também tem muita música clássica. Muito, né? Então o que você acha sobre isso? Olha, a cultura e a educação, elas andam juntas, né? E elas têm que fazer parte de um programa de Estado, né? Nem de governo. A educação no Brasil, ela, assim como a saúde, ela já é atrelada à arrecadação dos impostos, né? Já é vinculada ao orçamento. A cultura também deveria fazer parte, né? Para você ter uma ideia, a grande maioria dos estados e municípios no Brasil não chega a utilizar 1% dos seus orçamentos para a cultura. Né? Normalmente a pasta da cultura, né, que são as secretarias estaduais e municipais, são as mais pobres do ponto de vista de dotação orçamentária no Brasil. E a educação, embora ela tenha esse recurso já carimbado, ela tem sido mal gerida. Inclusive, em muitas cidades, sobra dinheiro no final do ano, porque como ela é carimbada, por várias questões também, tem questões burocráticas também, é difícil ser um gestor público no Brasil, e a cultura anda junto, quer dizer, se a gente não melhorar a questão da educação, a cultura também não vai melhorar e vice-versa, né? Antigamente chamava MEC, né? Ministério da Educação e Cultura. Ele foi desmembrado, ganhou por um lado em algumas coisas e perdeu por outro lado em algumas coisas, principalmente em dinheiro, né? Porque quando você não tem dinheiro, você não tem investimento. Você vê Campinas aí, um teatro fechado há quase 10 anos, né? Centro de convivência, né? Para quem não sabe, tem 1.100.000 habitantes, Campinas, né? Se não me engano, já. Tá? Então é maior que muita capital do Brasil. Com 2 teatros dos anos 70, um deles fechado e o outro precário, porque falta equipamento, falta funcionário, né? Exatamente. Então, isso anda junto, não tem jeito, e você tem hoje no Brasil uma carência de mão de obra, né? Você vê, tem tanta gente desempregada e tanta vaga sobrando, principalmente na área de TI hoje, né? Então, se não tiver uma mudança na política para investimento com gestão, né? A gente vai estar sempre atrasado com relação a países mais desenvolvidos econômica e socialmente, infelizmente. Aí essa questão que você fala, assim, da música, ou clássica, ou popular e tal, existe a música de entretenimento, música, né, você vai ouvir numa festa, num churrasco, ou dirigindo e tal.
Existe uma música mais para ser apreciada, para você, inclusive, desligar a televisão, o computador e tal, e curtir aquela música, mas ela é uma linguagem tão elaborada que ela demanda também uma preparação. Você não consegue, por exemplo, ler um livro com uma linguagem rebuscada, um conteúdo mais profundo, se você não estiver preparado para aquilo, né? Então você tem uma grande massa hoje de analfabetos funcionais, né? A pessoa sabe ler e escrever, mas ela não entende o que ela está lendo. Muito. E isso acontece em todas as linguagens artísticas, né? Seja a visual, a audiovisual, a de música. E tem uma outra coisa também com relação à arte, que você tem uma carência de equipamentos culturais, como eu citei o exemplo de Campinas, mas isso no Brasil todo, né? O próprio Teatro Nacional em Brasília ou ficou fechado anos, quer dizer, eu acho que deveria ter uma política mínima de que as pastas da cultura no Brasil deveriam, pelo menos, cuidar dos espaços físicos e das equipes, sejam administrativas, sejam os técnicos que trabalham dentro dos equipamentos culturais. Porque a cultura por si só, ela tem uma dinâmica que ela funciona, quer dizer, os grupos de teatro estão aí, os corais estão aí, as igrejas promovem aulas de música no Brasil todo, as evangélicas principalmente. Quanta gente começa a cantar na igreja, no coral. Exatamente, as rodas de capoeira, quer dizer, se você pelo menos tiver um lugar limpo, bonito, confortável, com boa iluminação, com boa técnica, ela acontece. E o Brasil, isso já foi dito N vezes, né, mas a gente tem sempre que repetir, seu principal produto de exportação pode ser a cultura, né? Nenhum outro país tem uma riqueza, por exemplo, de ritmos musicais que nem o Brasil. E acontece, já existe muita exportação. Você vai para qualquer lugar do mundo, você vai ouvir Garota de Ipanema, vai ouvir funk também, mas isso não é institucionalizado, né? Para você ter uma ideia, países como a França e a Inglaterra, que aliás dominaram e colonizaram boa parte do mundo, né? A Inglaterra tem o British Council, ela tem no mundo inteiro esses escritórios que promovem a cultura, a língua inglesa, faz um intercâmbio de artistas. A Aliança Francesa, que pertence ao governo da França, está ligado ao Ministério da Educação, tanto que as alianças francesas são associações sem fins lucrativos locais, mas o diretor é sempre um funcionário do governo francês que vem e promove também a língua francesa, a cultura, a gastronomia, a música, o cinema, a literatura. E o Brasil, o que ele faz no exterior? Porque quando você coloca lá fora um escritório para promover a cultura do seu país, muda a imagem do país. Quer dizer, a pessoa que vê aquilo lá fala, puxa, isso aqui é do Brasil, então eu vou lá, não vou encontrar cobra na rua, né? Que nem muito gringo ainda pensa, né? Não vou ser assaltado. Tal. Tudo bem, você pode ser assaltado, mas tem que saber onde andar, né? Então, falta essa política, infelizmente, e a gente tem muito que vender. Para você ter uma ideia, Lucas, a Coreia tem aquela música agora que faz sucesso, né? Aquele estilo. É o K-pop. K-pop. O K-pop. Você sabia que o K-pop é o principal produto de exportação da Coreia hoje? Com certeza. Pela febre que dá para imaginar. Então, não é a televisão, não é o carro, é o K-pop. Imagina o nosso Brasil pop aqui, não sei o quê, e é muito, né? Porque a gente é bom na dança, a gente tem o grupo Corpo, a gente tem um monte de gente que foi trabalhar no Cirque du Soleil, a gente tem orquestras maravilhosas, capoeira, que eu já falei, artes visuais, audiovisual, né? Então, realmente tem... Tá faltando aquele... soltar. A gente é ruim de gestão, entendeu? A gente não planeja as coisas, né? E a gente, até porque falta para o próprio gestor, falta também uma formação cultural, né? Então você não consegue valorizar aquilo que você não conhece.
Poxa, que legal. Hoje foi o mais fácil de todos, não tive que falar quase nada. Tão legal que foi o assunto. Espero que eu não tenha falado demais. Não, foi super legal. Foi uma aula. Eu fiquei quietinho. Olha que eu já convivo com você. Eu sei como é que funciona mais ou menos, mas foi muito interessante. Realmente foi o que eu menos falei. Parabéns. E eu esqueci só de falar uma coisa muito importante, mudando de assunto. Eu brinquei tanto sobre família, pessoas bonitas, lindas, esqueci de explicar seu nome. Eu sei de tio Toninho, mas quem tá vendo o vídeo vai ler Antoine, e nós temos que esclarecer que não é Antoine, é Antoine, né? Antoine Colocates, esse foi o presente, o legado do meu pai, tem que soletrar meu nome a vida inteira. Então, gente, só para explicar para vocês, são, na nossa família, um falecido, mas 2 mais vivos do que nunca, Antônios. Meu avô falecido, ele chamava Adonis, na Grécia, que é Antônio em grego. Quando ele, vai me corrigindo, hein? Quando ele veio para o Brasil, tinha alguma relação com a língua francesa, o cartório, talvez, passaporte. Né? Passaporte. E aí colocaram Antônio em grego, em francês, que virou Antoine. Isso. Se escreve Antoine, como vocês estão vendo aí. E aí meu avô virou Antônio. Mais fácil, né? Aí ele fez uma auto-homenagem, colocou o próprio nome em você. Porque pela tradição grega, assim como os libaneses também, é muito comum no Brasil, o primeiro filho, homem, tinha que ter o nome do avô paterno. E a primeira filha, o nome da avó materna. Como a minha irmã nasceu antes de mim, e ela teria que ganhar o nome da nossa avó, né? Que é um nome até na Grécia pouco usual, que é Pan-Orea. Não soa bem, mas a tradução é linda, é toda bela, né? Pan-Orea. Aí a minha mãe falou pro meu pai, não, esse nome aqui no Brasil não vai rolar, vamos botar um nome que funcione no Brasil. Vai virar panqueca. Por aí, daí pra menos, né? Aí batizaram como Cristina, porque afinal Cristo é um nome grego, o feminino é Cristina. E aí quando eu nasci, o meu pai nem perguntou pra minha mãe, foi no cartório, botou o nome dele e pronto. E assim ficou. E meu filho chama Antônio. Em homenagem ao avô. Em homenagem ao bisavô dele. Ao bisavô, aí é Antônio, aí já não é Antoine nem Adonis, é Antônio mesmo, né? Mas pra mim é o meu querido tio Toninho. Jogamos muito videogame junto já. Hoje e ele sempre ganhava de mim. Hoje não dá... Street Fighter, Fatality. A gente jogava Street Fighter, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Era Nintendo ou Atari, Lucas? Era Nintendo. A minha época foi Nintendo. Depois PlayStation 1. Nossa. Você lembra que a gente jogava PlayStation 1 também? Eu não lembrava. Eu lembro que era um evento, porque a gente eu ficava até meia-noite jogando com você. Pra mim era uma coisa assim, um evento, né? Agora não dá nem tempo de jogar e também a gente vai perdendo o hábito, né, de jogar videogame. Agora com meu filho, acho que a gente vai voltar a curtir um pouquinho. Aí vamos marcar uns Mortal Kombat versão 2020. Nossa Senhora. Eu queria jogar com meu filho, mas agora tem tanto botão, que antes, né, Lucas, era um joystick com um botão para atirar, né? Então você mexia, o outro você atirava. Agora, eu acho que o PlayStation 4, né, que o João tem, eu acho que tem uns 15 botões, não é possível, é dos dois lados, é na frente, é do lado. Outro dia eu tava vendo, que eu vejo Netflix pelo PlayStation, né? E aí eu pus ele assim no sofá, aí tem um botão embaixo, aí pausou. Eu falei, mas por que pausou? Aí eu fui ver, tinha um botão embaixo. Pelo amor de Deus. Agora a gente foi ver a trilogia do Senhor dos Anéis. A gente ia meia-noite, lembra? No dia 25? Nossa, é verdade. Eram os lançamentos do Senhor dos Anéis, a gente foi nos 3, nós fomos? Nossa. Um foi por coincidência e virou um ritual que a gente via. Teve dois filmes que tinha esses lançamentos no final do ano. O primeiro foi o Esqueceram de Mim, o 1 e depois o 2, né? Mas é que esse era meia-noite. E depois o Senhor dos Anéis. Foi bacana, né? Nossa, muito bom. Nossa. Você viu que vai lançar o Disney Plus? Dia 17 agora de novembro, fazendo propaganda pra Disney. Alta expectativa, né? Vai ser super legal. O streaming tá aí pra colaborar, né? É muito legal esse formato. Tem que ser, né, Lucas? A gente tem que ter opção. E é isso que eu falo, né? Você vê os Estados Unidos, grande produto de exportação deles é audiovisual, né? O que é isso? É cultura. E junto com o audiovisual
Eles vendem carro, eles vendem roupa, eles vendem... Videogame, eles vendem arma, eles vendem tudo lá. música. Tem um departamento do Pentágono que dá consultoria para Hollywood de que armas que eles vão pôr nos filmes. Nossa. Porque lá é marketing, né? Lá é tudo business, né? Aqui a gente tá elocubrando, o artista, dinheiro, não sei o quê. Os caras já foram, já voltaram com o pão, a gente ainda tá moendo a farinha. Pessoal, esse foi o papo com meu querido tio Toninho. Beijão pra minha tia Lúcia, meus primos, Júlia, João também. Pra vovó não vou mandar, que ela tá muito brava comigo ultimamente. Obrigado pelo convite. Imagina, parabéns foi um pela iniciativa. Prazer. E eu acabei nem falando, Direção Cultura é cliente da Hermitex também, em eventos pontuais, o pessoal usa uniforme também. E se vocês alguém tiver interesse, está precisando, a gente consegue também associar o uniforme a eventos. Tá? Temos muitos clientes que têm essa necessidade, a gente consegue atender muito bem. Mais uma vez, pessoal, vai estar tudo no YouTube, no Spotify, Instagram tem os nossos links, vamos indicar tudo para a Direção Cultura também, Facebook. E hoje foi uma aula, espero que a gente tenha colaborado com a dúvida de todo mundo que estava com essa associação à Lei Rouanet é uma coisa negativa. Ele explicou hoje que tem nada a ver, depende se você é de esquerda, de direita, que o presidente fala em relação aos artistas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não está aqui para falar de política, mas é bom a gente esclarecer tudo isso. E também no canal do YouTube da Direção Cultura, eu gravei pequenos vídeos assim, explicando mais detalhadamente cada lei de incentivo para pessoa jurídica e para pessoa física também. Legal. Se você quiser, você pode botar esse vídeo lá. A gente pode pôr de forma cortada e você pode depois também fomentar com mais informações. Legal. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Falou para curtir, inscrever? Mais uma vez, por favor, curtam, se inscrevam. A gente tá... Eu acho que hoje em dia a gente já é o maior canal de conteúdo de uniformes na internet. Já estamos conquistando algumas coisas, né? Muito bem. E sempre que vocês precisarem de uniformes, não esqueçam da gente. O objetivo aqui é que vocês ganhem conhecimento, passem um tempo escutando histórias legais, como já aconteceram nos outros 3 podcasts, no número 4 já. E espero que vocês gostem. É isso aí. Obrigado, tio.